paz do Senhor Jesus, meus queridos. Que bom que você chegou ao nosso devocional. Esse momento tão precioso em que reservamos um tempo de qualidade com o nosso Deus. E não importa a hora do dia que você vai fazer o seu devocional, se for de manhã, de meio-dia, à tarde ou à noite, que você seja grandemente inundado pelo poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha acalmar os nossos temores, venha encher-nos de esperança, venha guiar-nos os nossos passos e as nossas decisões. Que esse Espírito Santo possa proteger-nos de tudo, de todos os perigos físicos e espirituais que querem nos atingir nesse dia. Queridos, nós nos reunimos mais uma vez aqui porque nós temos fome e sede da presença de Deus. E todo aquele que tem fome e sede da presença de Deus, da justiça de Deus, ele aspira as coisas do céu. Ele ama a santidade. Ele tem prazer nas coisas de Deus. A sua aspiração mais elevada não é ajuntar tesouros aqui na terra, mas no céu. Seu prazer não está nos banquetes da terra, mas sim nos manjares do céu, naquilo que Deus tem para oferecer. Queridos, aquele que tem fome e sede de justiça, ele deseja ardentemente uma mente pura, um coração puro, uma vida pura. Ele ama, mas ele quer amar mais. Ele ora, mas ele quer orar mais. Ele estuda a palavra, mas ele quer estudar mais e mais. Ele obedece, mas ele quer obedecer mais. E hoje eu quero meditar com vocês na palavra do Senhor que está em Mateus, no capítulo 14. E eu quero ler com vocês o versículo 19. Mas do 13 em diante fala de toda a primeira multiplicação de pães e peixes. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Quando Jesus viu toda aquela multidão faminta naquele deserto, ele já sabia exatamente o que ele deveria fazer. Aqui nós vemos no capítulo 14, do versículo em diante, até o 21, que mostra o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Mas ele é registrado em todos os 4 evangelhos. E com isso nós podemos ver a importância, o impacto que este episódio teve na igreja primitiva. Tantas lições a palavra de Deus tem a nos ensinar e esse texto não é diferente. Ele tem muito a dizer aos nossos corações. Aqui, primeiramente, nós vemos que Jesus demonstra o seu cuidado com aquela multidão, mesmo em seu dia de luto. Se não bastasse a correria do ministério, sem ter tempo sequer para comer, Jesus tinha acabado de receber a notícia de que João Batista, seu primo, seu precursor, foi degolado na prisão por ordem de Herodes. Nessa hora de dor, ele ainda encontra tempo para atender uma multidão aflita, ensinando a multidão, curando seus enfermos, multiplicando pães e peixes para saciar a fome daquele povo. E então nós aprendemos que os dramas da vida não são impedimentos para a prática do amor, nem estorvos para que eu e você possamos servir ao nosso próximo. E Jesus nunca é pego de surpresa. Quando nossos problemas parecem insolúveis, Jesus já sabe o que ele tem que fazer.
Quando Jesus viu aquela multidão faminta naquele deserto, mesmo cansado, ele já sabia exatamente o que ele estava prestes a realizar. Então não fique tão aflito, porque os nossos problemas não pegam jamais Jesus de surpresa. Nossas necessidades não esgotam os recursos do céu. Nossos impossíveis não colocam limites em seu poder. Antes de enfrentarmos nossos dramas, Ele já os conhece. Ele já sabe exatamente o que Ele vai fazer para resolvê-los um a um. Por isso, tranquiliza o teu coração. Jesus, mesmo sendo onipotente, Ele realiza ali os seus prodígios a partir daquilo que nós temos e não daquilo que nós não temos. Ali nós vemos que Felipe, ele era de Betsaida e eles estavam ali na região de Betsaida. Então Jesus perguntou a ele: onde podemos comprar pão para toda essa gente? Felipe jogou a solução dos problemas bem para frente, dizendo para Jesus que precisariam trabalhar 200 dias para conseguirem dinheiro suficiente para alimentar toda essa multidão. André, por sua vez, foi lá no meio da multidão e apresentou para Jesus um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas diante da escassez do orçamento, para essa demanda toda, ele logo declarou: mas o que é isso para tanta gente? Como faremos para alimentar essa multidão? E Jesus, que criou todo o universo, Ele, o Pai e o Espírito Santo estavam presentes na criação do mundo sem matéria pré-existente, multiplicou o que tinha em mãos. O pouco que nós temos nas mãos, em Jesus, pode alimentar multidões, pode prosperar, pode ser alívio para diversas pessoas. O que para nós é impossível torna-se realidade nas mãos do nosso Jesus. Um grande milagre. Um milagre lembrado até hoje. E a palavra nos diz aqui no verso 21. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Estima-se que foram entre 15 a 20.000 pessoas. E esse milagre, devido à grandeza dele, teve um impacto tão grande naquela multidão que João diz 2 coisas sobre os resultados desse milagre. A primeira é que a multidão reconhece que Jesus realmente era o profeta que eles esperavam. E a segunda é a nota que Jesus propositalmente se ausenta diante da iminência de ser feito rei pelo povo já saciado. Isso porque Jesus, ele sabe claramente as intenções do seu povo. Ele sabia claramente que naquela multidão o que os motivava era a barriga cheia e não uma fé genuína num Salvador. Queridos, pasmem, tem gente assim, que vai seguir a Jesus apenas por aquilo que supostamente ele vai realizar na vida dele. Um cristão que segue Jesus por aquilo que ele vai receber de Jesus. Mas deixa eu te dizer, esta é uma fé infantil, interesseira, sem cruz. Nós seguimos Jesus pelo que ele é, pela sua essência, pela identidade, não pelo que ele pode nos acrescentar. Ele vai acrescentar, sim, mas nós buscamos em primeiro lugar o nosso Senhor, o nosso Salvador, seja nos dias de dor, seja nos dias de alegria, seja nos dias de escassez, seja nos dias de fartura.
nós seguimos a Jesus. Amém? E aqui nós podemos também ver a postura de André em dizer a Jesus que havia ali um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos, e isso o distancia de ver somente a impossibilidade que Felipe estava vendo. Parece que André cria ali que Jesus poderia e saberia o que fazer com aquele pouco que o menino tinha em suas mãos. E ele estava certo. Aquela pequena provisão, aquela escassa provisão era suficiente para Jesus realizar o que ele queria fazer. Deus não precisa de muito para fazer algo grande. Basta haver entrega, confiança, uma verdadeira posição de cada um de nós para que Jesus venha realizar o milagre em nossas vidas. Jesus aqui realizou o milagre da multiplicação. Ele fez o milagre de multiplicar, mas a tarefa de distribuir os pães e peixinhos à multidão deveria ser realizada pelos discípulos. Então nós aprendemos que o pão que alimenta o povo vem de Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Mas a entrega desse pão ao povo passa pelas mãos dos seus discípulos. E hoje somos nós que entregamos a palavra, que oferecemos uma mão estendida, que entregamos um abraço carinhoso, que enxugamos as lágrimas daquele necessita. Somos nós, eu e você. Só Jesus tem pão com fartura, mas quem deve distribuir esse pão aos famintos somos nós. Somos nós que vamos anunciar a palavra, somos nós que vamos orar, somos nós que vamos jejuar pela nossa família. Jamais deixe de jejuar pela sua família, pelos seus filhos. Ore e jejue sem cessar pela sua família, pelos seus filhos. Se hoje eles estão distantes, Deus está olhando para você, para trazê-los para perto dele. Não há impossível para o nosso Deus, portanto não desanime. Mesmo que possa parecer impossível aos teus olhos, jamais desista. Cabe-nos alimentar as multidões com o pão que recebemos das mãos de Jesus todos os dias, porque Ele é o pão da vida. Somente Ele pode saciar para sempre a fome espiritual das multidões. O nosso papel não é multiplicar os pães, não, mas distribuí-los. O milagre Jesus já fez, a direção Jesus já nos deu, a palavra Jesus já nos deu. Basta a nós ir e anunciar. Aleluia! Os milagres revelam o caráter de Jesus e nos permitem conhecê-lo mais e melhor. E nós devemos anunciá-lo também para aqueles que ainda não o conhecem, pois essa é a nossa missão aqui. Um Deus compassivo, um Deus que olha para nós, um Deus que viu uma grande multidão, compadeceu-se dela, curou os seus enfermos, é o mesmo Deus que continua agindo hoje. Mateus nos diz que Jesus, ao ver aquela grande multidão, é tomado de grande compaixão para com ela e cura os que estavam enfermos. Podemos ver aqui, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Oh, aleluia! Marcos também nos informa que Jesus vê aquela multidão como umas ovelhas que não têm pastor.
Daí o seu amor para com eles. Ovelhas sem pastor, meus queridos, é gente vulnerável, perdida, sem rumo, que facilmente são enganados pelo inimigo. É gente à mercê de lobos cruéis e malvados. Mas Jesus veio para curar e cuidar de toda essa multidão. A compaixão de Jesus é escancarada nesse milagre que ele realizou. Os fariseus viam toda aquela gente como uma plebe maldita, mas Jesus não. Ele amava a multidão, ele amava aquele povo, ele cuidava daquele povo, ele alimentava, ele curava, ele sustentava, ele fortalecia. Compaixão não é ter peninha de alguém, é um coração que se inclina em direção aos que sofrem, sente suas dores e é movido a fazer algo por eles. E aqui nós vemos que Jesus vê essa multidão e o seu coração se comove. Aqui Jesus vê a multidão e sabe que precisa fazer algo por eles. Ele cura os enfermos, provê o alimento necessário para que eles possam todos retornar para suas casas. Queridos, esse é um Deus que abençoa. Nós vemos aqui no versículo 19, como eu li para vocês, que mandou todos se sentarem ali sobre a grama, pegou os pães e os peixinhos e os multiplicou. E depois pediu que os discípulos entregassem a multidão. Então nós vemos aqui que antes dele realizar a multiplicação, Jesus ora e agradece por aquilo que chegou em suas mãos. João diz que Jesus deu graças. Aqui nós vemos a importância de levantarmos nossos olhos ao céu e abençoar aquilo que temos em nossas mãos. Orar, agradecer. Como abençoar e agradecer? Quando se tem muito pouco e a necessidade é muito maior. Deixa eu explicar para vocês. É exatamente o cenário aqui. Quando se tem muito menos do que se precisa, é que Jesus vai fazer o milagre acontecer. Mas a nossa tendência como seres humanos é murmurar, é reclamar, é sermos pessimistas de que não vai acontecer. Mas é exatamente nesse momento que vai acontecer a multiplicação. Você crê? Você recebe essa palavra, meu amado? Porque murmuração não vai resolver, reclamar também não. Porque murmurar fecha o céu, abre a sepultura. E Jesus, naquele momento, agradece, mesmo sendo muito pouco, diante de toda aquela multidão. Coloca sua bênção sobre o pouco e o pouco virou abundância. Perceba que Jesus não ora para Deus multiplicar, ele apenas abençoa. A bênção de Deus está sobre qualquer coisa, mesmo sendo insuficiente para nós em determinado momento. Vale muito mais do que a abundância sem o seu favor. Nós encontramos aqui nos evangelhos que depois de abençoar, ele reparte os pães e peixes. Depois do quê? Depois de abençoar, depois de agradecer, depois de erguer seus olhos para o céu e dizer: Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E então nós vemos que esse é o Deus que alimenta, porque no versículo 20 nós vemos que todos comeram e se fartaram. E ainda dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Nossa visão, talvez como a visão de Felipe, é que não dá. Mas a visão de Jesus é: coloque em minhas mãos que vai dar e ainda vai sobrar. Oh, aleluia, xaramandarai.
O pouco nas mãos de Jesus é provisão suficiente para uma multidão. Uma coisa espetacular aqui é que, além da multidão comer, sobram 12 cestos cheios. Queridos, Jesus é aquele que supre fartamente e não supre apenas com pão material, mas também com o pão espiritual. Ele tira o vazio da nossa alma. Ele preenche o nosso ser. Ele é o pão da vida. Ele é aquele que, se nós nos alimentarmos dele, nunca mais teremos fome. Ele satisfaz plena e completamente o nosso ser. Assim como Deus alimentou o povo no deserto com maná, assim Jesus agora alimenta o seu povo com pães e peixes e torna-se ele mesmo o novo maná do céu, o novo maná de Deus, que todos os dias vem fresquinho para a tua vida. Aleluia! Aleluia! Este é um maná de qualidade infinitamente superior. Ele é o novo maná de Deus. Jesus é aquele que nos mantém vivos, ele nos mantém fortalecidos e ele que nos promete vida eterna. Não é possível nós vivermos de outra fonte de alimento, não! Muitas vezes nós achamos que é tão pouco que temos e mesmo se dermos não vai fazer a diferença. O resultado é que, se nós negamos a Deus a matéria-prima de um grande milagre, nada pode acontecer. Jesus multiplica o pouco que temos, mas ele nunca permite desperdício. Oh, aleluia! Queridos, que lição para as nossas vidas. Jesus, ele não supre as necessidades imediatas da multidão, mas ele também se compadeceu dessas ovelhas, desse povo, e se compadece de nós hoje como ovelhas sem pastor. Jesus está do nosso lado para nos oferecer cuidado, proteção, instrução, bênção. Jesus se compadeceu daquela multidão mesmo estando de luto, estando exausto. Ele ensinou, curou e alimentou a multidão. E esse é o nosso Jesus, porque ele se compadeceu de nós, desceu do céu, foi moído como trigo lá na cruz para ser o nosso pão nutritivo que alimenta a nossa alma para sempre, hoje, amanhã, para toda a eternidade. Você crê?